Pare tudo. Não adie, não minimize, não trate como mais um vídeo qualquer. Respire fundo agora mesmo e escute o que o céu está dizendo ao seu coração. Existe um momento na vida em que tudo ao nosso redor parece apertar ao mesmo tempo. O barulho do mundo se torna ensurdecedor, mas por dentro o silêncio da alma grita ainda mais alto. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que está sozinho, perdido, sobrecarregado? Talvez até agora mesmo você esteja aí, segurando um choro, um medo, uma ansiedade que não tem nome e, de repente, essa mensagem te encontra. Isso não é coincidência. Isso é um chamado. E quando Deus chama, ou a gente para ouvir, ou corre o risco de perder o maior encontro da vida. Deus escolheu esse exato segundo para falar com você. Não foi antes, nem depois. Foi agora. E você sabe por quê? Porque existe algo que precisa ser dito com urgência. Algo que o céu está tentando sussurrar ao seu espírito há dias, talvez semanas. Mas você estava ocupado demais, distraído demais, ferido demais. Mas agora não. Agora você parou. Agora você está aqui. O Espírito Santo te conduziu até este momento como quem leva um filho para o colo de um pai. Nada disso é aleatório. Essa oração não foi feita para multidões. Ela foi feita para você. Sim, você que está aí do outro lado da tela, cansado, talvez à beira do desânimo total. Deus viu o momento exato em que seu coração quase desabou e ele decidiu intervir. Há um tempo em que a voz de Deus não chega como uma brisa, mas como um trovão suave. É suave porque não fere, mas é trovão porque não pode ser ignorado. O que está sendo liberado hoje não é apenas uma palavra de consolo, é um decreto espiritual, uma intervenção divina. Deus está se posicionando na frente da sua vida como quem diz, agora é comigo. E quando Ele toma as rédeas, não há caos que permaneça, não há dor que resista, não há prisão emocional, espiritual ou física que consiga ficar de pé. Nesse instante, tudo ao seu redor pode continuar o mesmo. As contas não desapareceram. Os problemas familiares não sumiram. O diagnóstico não foi anulado ainda. Mas dentro de você, algo já está mudando. Uma força começa a nascer em meio à fraqueza. Uma clareza dentro da confusão. Uma paz que desafia toda lógica. Isso é a presença de Deus. Isso é o céu se inclinando para sussurrar ao teu coração. Eu estou aqui. E quando Ele está, nada é impossível. Mas essa voz precisa ser ouvida com atenção. Porque ela não grita, ela não força. Ela chama. E cabe a você decidir se vai ouvir ou continuar tentando aguentar tudo sozinho. Não é por acaso que você clicou aqui. O Espírito Santo sabe exatamente onde você está emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele conhece seus medos mais profundos, as palavras que você nunca teve coragem de dizer em voz alta, os traumas que ainda machucam mesmo depois de tanto tempo. E Ele não veio te julgar, Ele veio te libertar. Mas para isso, você precisa parar, apenas parar. Largar por alguns minutos tudo que está tentando carregar com as próprias mãos. Fechar os olhos, mesmo que o mundo ao redor continue girando. Silenciar por dentro, mesmo que por fora tudo pareça um turbilhão. Essa oração vai muito além de palavras bonitas ou frases emocionantes. Ela é uma chave. E com ela, Deus quer abrir uma porta que você já nem acreditava que existia. Uma porta que leva para longe do peso, da angústia, da solidão. Uma porta que te leva de volta para casa. Não um lugar físico, mas um lugar espiritual onde o amor de Deus envolve, cura, restaura. E antes que você pense que já passou da hora, que já está velho demais, fraco demais, distante demais, saiba que Deus não trabalha com os critérios do mundo. Ele escolhe o improvável, o quebrado, o esquecido. Ele levanta o que o mundo desprezou. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há promessa viva sobre sua vida.
Enquanto o mundo tenta convencer você de que não há tempo, que tudo é urgente, que o amanhã é incerto, Deus te convida a parar. Justamente agora. Porque enquanto tudo corre, Ele está no controle. Porque enquanto o desespero tenta te cegar, Ele está soprando esperança. Porque enquanto tudo diz que não vai dar, Ele ainda está dizendo sim. E esse sim de Deus não depende das circunstâncias. Ele só precisa da tua entrega. Sim, pare tudo, agora mesmo. Respire fundo, feche os olhos, se puder. Esvazie sua mente de todo o barulho. E escute, escute com a alma. Escute como se essa fosse a última vez que Deus te chamasse hoje. Porque talvez seja. Talvez essa seja a palavra que vai quebrar a corrente que te prende há anos. Talvez essa seja a oração que vai libertar tua casa de um ciclo interminável de dor. Talvez essa seja a voz que você esperava ouvir no momento em que mais precisava, mas não sabia como pedir. E quando você estiver pronto, quando seu coração estiver minimamente aberto, o próximo passo vai acontecer. Porque Deus não apenas chama, Ele prepara o caminho. E nesse caminho, Ele vai revelar algo que está escondido desde o princípio, algo que muda tudo. Em algum momento da nossa caminhada, a vida nos ensina a sorrir com os lábios enquanto a alma grita por socorro em silêncio. É como se a dor ganhasse máscara e a gente aprendesse a usá-la tão bem que até nos acostumamos com ela. Você pode até não perceber, mas talvez tenha sido exatamente assim com você. Vem enfrentando batalhas que ninguém vê, segurando lágrimas que nunca foram derramadas na frente de ninguém. E mesmo quando tudo desmorona por dentro, você ainda tenta manter a pose de quem está bem, de quem tem tudo sob controle. Mas Deus não olha o exterior. Ele enxerga o profundo, e é por isso que Ele escolheu esse exato instante para falar com você. Porque só Ele conhece a verdade que ninguém mais vê. Só Ele sabe o tamanho do cansaço que você carrega no peito, aquele peso que já virou parte de quem você é. Há muito tempo você aprendeu a ser forte, não por escolha, mas por necessidade. Foi empurrado para essa posição. Tinha que dar conta de tudo, sustentar pessoas, decisões, responsabilidades. Tinha que sorrir mesmo sem vontade, dizer que estava bem mesmo, quando tudo dentro de você gritava o contrário. Mas o que quase ninguém entende é que até quem é forte, cansa. Até quem suporta muito, em algum momento quebra. E talvez, sem perceber, você tenha se quebrado por dentro. Não em 1000 pedaços, mas em fissuras profundas que ninguém viu acontecer. E o mais duro disso tudo é que você continuou andando. Continuou vivendo, funcionando, cumprindo tarefas, como se nada tivesse acontecido. Só que algo aconteceu, e Deus viu. Sabe, há dores que o tempo não cura, há feridas que só o toque divino pode alcançar. Aquelas marcas que a alma carrega, que nem a própria mente sabe explicar direito. Um vazio que surge de madrugada, uma angústia que aperta no peito sem motivo. Ou aquela sensação de que tudo está fora do lugar, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar certo. É como um eco dentro do peito, um chamado que vem de longe, como se o próprio espírito estivesse tentando dizer que está faltando algo. E está faltando paz, está faltando direção, está faltando alívio, está faltando aquele descanso que só Deus pode dar. E Ele sabe disso. É por isso que Ele quer te alcançar agora, não com promessas vazias ou frases de efeito, mas com presença real. A presença de Deus não é apenas um consolo emocional, é uma força viva que invade o ambiente e transforma realidades. E quando Ele chega, o impossível começa a ceder. O que era escuro começa a ser iluminado. O que era confuso começa a fazer sentido. Mas para isso, é preciso se permitir sentir. Não adianta mais fingir. Não adianta mais dizer que está tudo bem, porque Deus não está interessado no que você mostra para os outros. Ele está interessado no que você guarda no fundo do peito,
aquilo que você não contou para ninguém, aquilo que nem em oração você conseguiu dizer ainda, porque as palavras não saem, só o choro. E saiba, até o seu choro é uma oração, até o seu silêncio é um clamor. E ele ouviu. O que o Senhor quer fazer hoje é tocar o que ninguém toca, restaurar o que ninguém vê, curar o que você nem sabia que estava doente. Porque muitas vezes não é o corpo que adoece, é a esperança. E quando a esperança adoece, a vida perde o brilho. Os dias passam e tudo parece igual. Os planos perdem a cor, os sonhos desbotam, a fé vacila. Você começa a viver no automático, como se estivesse cumprindo uma rotina sem sentido. Mas o céu hoje te diz: eu ainda tenho algo novo para você. Sim, Deus ainda tem algo novo. Mesmo que tudo pareça velho, repetitivo, sem saída. Mesmo que você já tenha desistido de tentar, porque Ele não desiste de você, nunca desistiu, mesmo quando você se afastou, mesmo quando se escondeu, mesmo quando achou que não era mais digno de receber nada. Deus te conhece como ninguém, conhece seu passado, seu presente e o seu futuro. Ele sabe exatamente o ponto onde você se perdeu, e mais do que isso, Ele sabe o caminho de volta. E não é um caminho de julgamento, é um caminho de acolhimento, um caminho onde Ele pega sua mão, olha nos seus olhos e diz: filho, filha, eu estou aqui, vamos juntos. Porque a jornada não precisa ser solitária. Você não foi criado para suportar tudo sozinho. E agora que você parou para escutar essa oração, agora que seu coração começou a se abrir, algo vai começar a mudar dentro de você. Não precisa ser imediato, pode ser sutil, pode ser como uma brisa suave depois de uma tempestade longa demais. Mas vai acontecer. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não deixa pela metade. Essa é a hora em que você se permite ser vulnerável, em que você abaixa as defesas e deixa Deus entrar onde ninguém mais conseguiu. E quando Ele entra, a mudança começa. Mas antes da mudança, vem algo ainda mais importante: o encontro. O encontro com a sua voz, com o seu amor, com o seu cuidado. E esse encontro começa aqui, agora, nesse instante em que você decide escutar com o coração. Porque no próximo passo dessa oração, existem momentos na vida em que a alma grita tão alto que até o silêncio parece fazer barulho. Momentos em que, mesmo rodeado de pessoas, você se sente absolutamente sozinho. Não é uma solidão comum, não é falta de companhia ou ausência de conversas. É um vazio profundo, um eco interno que parece te lembrar o tempo todo que há algo faltando, algo que você perdeu ou talvez nunca teve, mas sempre desejou. E nesse exato lugar, nesse deserto emocional, Deus escolhe te visitar. Porque Ele não aparece apenas nos palcos iluminados da vida. Ele vem nos bastidores, no escuro, no chão do quarto, onde você se ajoelha sem palavras. É nesse exato ponto, onde o mundo não te ouve mais, que o céu se inclina para escutar até o som do seu silêncio. Você já reparou como tudo parece funcionar para todo mundo, menos para você? Como as portas se abrem, os caminhos fluem, as bênçãos se multiplicam na vida de outras pessoas, enquanto você se sente travado, preso, esquecido em uma fila invisível que nunca anda. Você ora, acredita, espera, mas o tempo passa e parece que nada muda. É aí que o inimigo sussurra mentiras. Ele te faz pensar que Deus não está te ouvindo, que talvez você não seja bom o suficiente, que talvez tenha feito algo imperdoável, que a promessa caducou. Mas ouça isso com o coração bem aberto. O tempo de espera não é punição, é preparação. Deus não te esqueceu. Ele está te alinhando, te moldando, te fortalecendo, porque o que Ele tem para você é grande demais para chegar enquanto você ainda estiver fraco por dentro. Deus é detalhista. Ele não faz nada pela metade. E por isso, muitas vezes, Ele precisa primeiro restaurar quem você é por dentro antes de liberar aquilo que você tanto pede por fora.
É como uma casa. Não adianta ter uma fachada bonita se as estruturas estão rachadas. Deus quer te reconstruir pelas bases. Ele quer curar os traumas que você esconde, limpar as mágoas que você empurrou para debaixo do tapete da alma, realinhar os sonhos que você sepultou, porque o que está vindo é forte demais para ser recebido com um coração cansado, ferido e inseguro. Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te preparar para sustentar o que vem. Porque o milagre não pode te destruir, ele tem que te transformar. Muitas vezes você orou e não viu resposta. Mas o céu não estava em silêncio. Deus já estava agindo, só que você não percebia. Porque Ele trabalha nas entrelinhas, nos bastidores, nos bastonetes invisíveis da fé. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque querem sinais visíveis, imediatos, claros. Mas a fé não é sobre ver, é sobre confiar. É sobre acreditar mesmo quando tudo em volta grita o contrário. E talvez, sem perceber, você esteja prestes a viver um dos maiores rompimentos espirituais da sua vida. Um ponto de virada, um novo tempo. Mas para isso, você precisa ouvir o que o céu está dizendo agora. Não com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos do Espírito. Porque Deus está falando, Ele está dizendo que ainda tem um plano, mesmo que você não veja como. Mesmo que você não consiga imaginar uma saída, mesmo que tudo pareça perdido, ainda há um plano. E esse plano inclui você. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantos erros você cometeu, não importa quem te abandonou, quem te traiu, quem te feriu, Deus ainda te escolhe, ainda te chama pelo nome, ainda estende a mão para te levantar. Mas agora Ele te pede algo, entrega. Entrega real. Não a entrega superficial de quem diz, faça a tua vontade, mas no fundo ainda quer controlar tudo. Ele quer a sua entrega sincera, aquela que diz, Deus, mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que eu não veja, eu sigo. Mesmo que doa, eu permaneço. E quando essa entrega acontece, algo sobrenatural se move, porque a fé ativa o céu. A confiança destranca portas que estavam trancadas há anos. A rendição genuína gera milagres inesperados, não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por dependência. Deus se move na sinceridade, e é por isso que Ele te trouxe até aqui hoje. Não por acaso, não por coincidência, mas porque Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir. E essa palavra, essa oração, é a resposta de algo que você nem teve coragem de verbalizar. É como se o Espírito Santo tivesse invadido o ambiente só para te dizer, eu estou aqui, eu vejo você e eu vou te surpreender. Sim, você que está cansado, você que está no limite. Você que pensou em desistir, mas continuou. Você que se sente pequeno demais para receber algo grande. Deus está preparando algo. E quando Ele diz, pare tudo e escute agora, é porque algo do céu está descendo na sua direção. Algo vai se quebrar. Algo vai se libertar. Algo vai se alinhar. E o próximo passo dessa oração é nos bastidores da alma que as guerras mais intensas são travadas. Onde ninguém vê, onde ninguém escuta, onde os sorrisos falsos escondem lágrimas que escorrem por dentro. Você pode até parecer forte do lado de fora, pode até carregar o mundo nas costas, sustentar uma casa, um trabalho, uma família, pode até levantar a cabeça todos os dias como se nada estivesse errado, mas Deus vê além da aparência. Ele enxerga o que está sangrando em silêncio dentro de você. E mesmo quando você não tem mais forças para pedir socorro, mesmo quando a oração se transforma apenas num suspiro abafado, Ele escuta, Ele se move. Porque o Senhor não é atraído por performance, Ele é atraído por corações quebrantados. Talvez você esteja tentando entender por que, justo agora, tudo parece ter desmoronado.
Porque, no momento em que você decidiu se firmar em Deus, as tempestades se intensificaram. Os ventos ficaram mais fortes, e as portas que pareciam prestes a se abrir se fecharam na sua cara com violência. Mas a verdade é que muitas vezes o caos vem antes da criação. É no meio da confusão que Deus começa a reorganizar as coisas, porque Ele não apenas conserta o que está quebrado, Ele transforma completamente. Ele não cola cacos, Ele molda novamente. Como o oleiro que pega o barro e o refaz, Ele está usando o caos para te preparar para um propósito maior que você ainda não consegue ver. E é nesse ponto que a fé precisa ser mais forte do que o medo. Não uma fé emocional que depende do que os olhos veem ou do que os sentimentos gritam, mas uma fé firmada na palavra. Uma fé que caminha mesmo sem enxergar, que declara vitória mesmo cercada de batalhas, que levanta as mãos mesmo com os joelhos trêmulos. Porque é quando você continua confiando em meio à escuridão que o céu se abre. É quando você diz, eu não entendo, mas eu creio, que os milagres acontecem. E essa fé, essa entrega, essa obediência que rasga o orgulho e se curva diante da soberania divina, é ela que move o coração de Deus. Agora respira fundo e olha para dentro. Você consegue sentir? Há uma presença aí, nesse exato momento, te envolvendo. Não é sua imaginação, não é coincidência. É o próprio Espírito Santo te abraçando, quebrando as correntes que te prendem, tocando nas feridas mais profundas que você nem sabia que ainda doíam. Ele está reavivando em você o que foi apagado, reacendendo a chama que o desânimo tentou extinguir, soprando vida em áreas da sua alma que já estavam mortas. Porque Deus não quer apenas te curar. Ele quer te ressuscitar por dentro, te levantar com autoridade, te reconstruir com propósito. E talvez você ainda esteja se perguntando se é digno de tudo isso. Talvez você ache que cometeu erros demais, que falhou vezes demais, que já passou da hora, que não tem mais conserto. Mas escuta com atenção. Deus não escolhe os mais perfeitos, Ele escolhe os mais dispostos. E se hoje você ainda está aqui, é porque Ele ainda está escrevendo a sua história. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes te fizeram acreditar que você não era suficiente. Deus diz outra coisa. Ele diz que você é escolhido, que você é amado, que você foi separado desde o ventre da sua mãe para viver algo que ninguém mais pode viver. Ele diz que há uma unção sobre você, que há uma promessa que o inferno não vai conseguir anular. E sabe qual é o detalhe que muda tudo? Deus não precisa que você tenha tudo resolvido para começar. Ele começa no caos, ele age na bagunça, ele entra na dor, ele transforma o choro em dança, o luto em festa, a vergonha em dupla honra. Mas para isso, você precisa fazer algo agora. Você precisa parar de correr, parar de fugir, parar de tentar resolver tudo com as suas próprias mãos. Deus está dizendo, me deixa entrar. Não pela metade, não com reservas, mas por inteiro. E é essa decisão, esse momento de rendição total que vai marcar o início de uma nova estação. Porque o que está vindo do céu é grande, é forte, é definitivo. Mas antes que isso se manifeste, existe uma chave escondida que muitos ignoram. Uma chave que destranca os portões espirituais mais pesados, que acelera os processos, que atrai respostas com uma velocidade sobrenatural. E essa chave será revelada no próximo passo dessa oração. Há uma chave espiritual que poucos reconhecem, mas que carrega um poder tão avassalador que, ao ser ativada, abre os céus como uma comporta rompida por uma enxurrada. Essa chave não está escondida num monte distante, nem trancada atrás de algum ritual místico ou segredo antigo, que só os espirituais demais podem acessar. Ela está na tua boca, está no teu coração, está muitas vezes esquecida entre a pressa do cotidiano,
e o barulho incessante dos pensamentos. Mas quando ela é usada com verdade, com entrega e com fé, o mundo espiritual se move, milagres acontecem, correntes se partem, portas se escancaram. Essa chave se chama louvor. E não falo aqui de cantar belas melodias numa igreja iluminada. Falo de um louvor cru, rasgado, sincero, que nasce no meio da dor, que brota quando tudo grita para desistir, que desafia o desespero com um "eu ainda te adoro", mesmo sem entender. O verdadeiro louvor é uma arma, uma declaração de guerra contra tudo que tenta calar tua fé. Ele não precisa de harmonia, não exige vozes afinadas. Basta uma alma disposta, um coração que, mesmo moído pela angústia, escolhe exaltar o nome de Deus. Esse louvor não apenas alcança o céu, ele atrai o céu até você. É como se os anjos parassem tudo o que estão fazendo para ouvir. É como se o próprio trono de Deus fosse envolvido pela tua voz. Porque há algo especial em quem louva no vale, em quem ergue as mãos mesmo quando mal consegue respirar. O louvor no meio da dor não é apenas som, é sacrifício. E sacrifícios assim nunca são ignorados por Deus. Lembra de Paulo e Silas, presos, injustiçados, acorrentados numa cela fria e escura, com as costas dilaceradas por chicotes. Eles não tinham motivos humanos para cantar, tudo apontava para o fim. Mas ali, naquele chão duro e sangrento, eles tomaram uma decisão que mudou tudo. Eles louvaram, e quando louvaram, algo aconteceu. As paredes tremeram, as correntes se romperam, as portas se abriram. E não apenas para eles, todos os outros presos também foram libertos, porque o louvor verdadeiro é contagiante, ele expande, ele libera, ele transforma atmosferas. O louvor que nasce no meio da prisão gera terremotos espirituais. E talvez o que esteja faltando na tua vida hoje não seja mais uma oração pedindo, mas um louvor oferecendo. Um louvor que entrega, que declara: mesmo que nada mude, eu te amo. Mesmo que demore, eu confio. E o mais extraordinário é que esse tipo de louvor não apenas muda o ambiente ao teu redor, ele muda você por dentro. Ele alinha teu espírito com a vontade de Deus. Ele te reposiciona. Ele tira o foco do problema e coloca no propósito. Ele te faz lembrar de quem Deus é, mesmo quando tudo ao redor quer te convencer do contrário. Louvar é relembrar. É escolher a verdade eterna acima da dor momentânea. É dizer para tua alma abatida: ei, ainda há um Deus sentado no trono, ainda há um plano em andamento, ainda há promessas de pé, ainda há poder no nome que está acima de todo nome. E quando você faz isso, não importa o que o inferno tenha planejado contra você, porque não há escuridão que resista à luz do louvor. Não há mentira que permaneça onde há adoração genuína. Talvez você esteja num momento em que louvar pareça ilógico. Talvez tudo esteja desmoronando ao teu redor e só o silêncio pareça fazer sentido. Mas é exatamente aí que o louvor se torna mais poderoso. É quando ele vira uma decisão e não apenas uma emoção. É quando ele se transforma em uma semente lançada no solo seco da tua alma, germinando vida onde parecia só haver morte. E é nesse exato instante, quando o céu ouve tua voz, mesmo entre soluços e suspiros, que algo começa a acontecer nos bastidores espirituais. Anjos são enviados. Portas são realinhadas. O tempo começa a se mover a teu favor, porque o louvor antecipa o milagre. Ele prepara o caminho para o agir de Deus. E agora que essa chave foi colocada em tuas mãos, existe algo ainda mais profundo para ser destravado. Algo que vai além do que você canta ou declara. Algo que nasce no invisível, mas se manifesta com força no natural. Uma dimensão de fé que poucos acessam porque exige entrega total. E é sobre esse próximo passo, esse mergulho na confiança extrema, que vamos falar agora. Existe um momento na jornada da fé
em que Deus silencia. Não por ausência, não por desprezo, mas por estratégia divina. Um silêncio que fala mais alto que qualquer trovão, que ecoa mais profundo que qualquer pregação, que pesa mais que qualquer palavra de consolo. Esse silêncio, muitas vezes, vem logo depois de uma oração fervorosa, de um louvor rasgado, de uma entrega total. E quando ele chega, o coração se agita. O pensamento corre, tentando preencher as lacunas, buscando sinais, rastros, qualquer vestígio de resposta, mas tudo parece imóvel. Nenhum barulho, nenhum toque, nenhum sim, nenhum não. Apenas silêncio. E é nesse exato lugar que muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com a sua ausência. Acham que não foram ouvidos, que falharam, que não têm fé suficiente. Mas o que poucos percebem é que o silêncio de Deus não é o fim, é o meio. É o espaço entre a semente e o fruto, entre a oração e o milagre, entre o clamor e a manifestação. O silêncio de Deus é o intervalo sagrado onde Ele trabalha o invisível, onde Ele molda o terreno, onde Ele organiza os detalhes. Porque muitas vezes a resposta que pedimos é tão grande, tão carregada de transformação, que não cabe em uma resposta apressada. Deus precisa de tempo para alinhar o céu com a tua história. E nesse tempo, Ele se cala, mas continua agindo. E imagine um oleiro diante do barro. Há momentos em que ele explica, ensina, mostra o que está fazendo, mas há instantes em que ele apenas foca em moldar, em pressionar, em formar, sem dizer nada, apenas com as mãos. Você não ouve nada, mas sente o movimento, sente o peso, sente a forma tomando lugar. O silêncio de Deus é assim. Ele não fala, mas molda. Ele não responde, mas transforma. E muitas vezes Ele nos leva ao silêncio não para nos castigar, mas para nos treinar, para fortalecer a nossa confiança, para que aprendamos a depender não do que ouvimos, mas de quem sabemos que Ele é. Porque a fé que sobrevive ao silêncio é a fé que sustenta milagres. Mas esse silêncio também revela intenções. Ele mostra onde está o nosso coração. Ele expõe nossas fragilidades, nos força a olhar para dentro, a confrontar nossas motivações, a descobrir se estamos buscando a mão de Deus ou o coração dele. E é nesse processo que crescemos, que amadurecemos, que aprendemos a amar Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. E esse tipo de fé, silenciosa, firme, resiliente, move o céu. Porque Deus honra quem permanece, quem insiste, quem continua crendo mesmo quando tudo diz o contrário. O silêncio, quando aceito com fé, se torna adoração. E essa adoração gera movimento espiritual. Há ainda um detalhe sutil, mas crucial. Muitas vezes, enquanto você está em silêncio diante de Deus, Ele está falando sobre você aos céus. Enquanto você sente que está sozinho, Ele está liberando palavras ao teu respeito, está te recomendando, está te posicionando, está te preparando para portas que ainda nem existem no teu horizonte, porque Deus não se move no teu tempo. Ele se move no tempo certo, e o tempo certo quase sempre é precedido por silêncio. É como se o céu prendesse a respiração antes do sopro de um novo ciclo, como se a criação inteira estivesse em espera, aguardando o comando final. E quando esse comando vem, tudo muda. Mas antes vem o silêncio. Por isso, se agora tudo parece parado, se as orações parecem sem eco, se o louvor retorna como um sussurro ao invés de resposta, não se desespere. Você não foi esquecido. Você está sendo moldado. Deus não está longe. Ele está no processo. Ele está no detalhe. Ele está no invisível. E nesse invisível, há algo acontecendo que vai redefinir tua história. Algo que só pode nascer no solo do silêncio. Porque é no silêncio que a semente rompe. É na ausência de barulho que a raiz se aprofunda. É na espera que a fé se purifica.
E é aí, nesse lugar, que você começa a ouvir o que nunca seria possível no meio do ruído. E se esse silêncio tem sido o campo da tua fé, então há algo ainda mais poderoso sendo gestado. Algo que não apenas trará resposta, mas revelação. Algo que não só vai mudar tua vida, mas também a vida de quem estiver ao teu redor. Porque o que está sendo preparado nesse exato momento vai além da tua expectativa. E é sobre esse impacto, essa explosão divina que está a caminho, que vamos mergulhar no próximo passo desta jornada. Há um instante em que o mundo espiritual começa a se movimentar em silêncio, como se o próprio céu preparasse o palco para uma revelação que está para acontecer. Não há sirenes, nem clarões visíveis, tampouco anúncios audíveis, mas aquele que está com o espírito sensível sente. Sente no coração um peso diferente, uma presença que se aproxima com mansidão e autoridade. Algo está vindo, algo que carrega o sopro do inesperado e o selo do eterno. E quando essa presença se manifesta, ela não vem de forma comum, porque Deus não age com superficialidade quando quer gerar transformação profunda. Ele se revela em camadas, em momentos, em detalhes que parecem pequenos, mas que carregam a força de uma tempestade prestes a se derramar. Talvez você já tenha experimentado algo parecido. Aquele dia em que tudo parece igual por fora, mas por dentro há um fervor. Uma sensação de que algo está para acontecer, algo que você não consegue explicar, mas também não pode ignorar. É nesse terreno que Deus planta os milagres, não na agitação, mas na antecipação. E o que Ele está preparando não é qualquer coisa, é uma intervenção divina que carrega propósito, direção e mudança. É a resposta que você nem sabia que precisava, mas que quando chegar, vai preencher um vazio que palavras humanas jamais tocaram. Vai curar feridas antigas, restaurar sonhos sepultados, reacender fé adormecida. Deus se move como quem escreve poesia no vento. Você não vê, mas sente. Não entende completamente, mas percebe. Ele entra em cômodos da alma que você trancou com medo. Abre portas que você já tinha desistido de bater. E quando ele entra, tudo muda. Mas antes disso, ele sussurra. Ele te chama para perto. Ele te convida a silenciar o barulho do mundo para ouvir o compasso do céu. Porque para receber o que está vindo, não basta apenas estar presente fisicamente. É preciso estar desperto espiritualmente. É preciso estar com os ouvidos afinados, a voz que não grita, mas que governa. E quando ele diz, prepare-se, é porque algo já foi decretado nos céus. Não se trata de um acaso, nem de coincidência, nem de sorte. É um mover desenhado por mãos eternas. E quando ele te diz que está para fazer algo, não é para te deixar ansioso, é para te posicionar. Porque o que está chegando precisa de um terreno pronto, de um coração alinhado, de uma mente obediente. Milagres não pousam onde há distração, eles pousam onde há expectativa. Deus está buscando os corações que, mesmo em meio à dor, ainda esperam. Aqueles que continuam erguendo os olhos, mesmo sem ver nada. Aqueles que, mesmo sem entender o tempo, ainda creem na promessa. E talvez, só talvez, você esteja entre esses. Talvez tenha sido exatamente por isso que essa oração encontrou você agora. Não por acaso, não por sorte, mas por desígnio. Porque o céu não envia palavras vazias e Deus não desperdiça sementes. Se essa palavra chegou até você, é porque o solo da sua alma está sendo preparado. E é nesse terreno que o Espírito vai plantar algo sobrenatural. Algo que vai florescer no tempo certo, com frutos que você nem imaginava colher. Mas antes disso, há algo que precisa acontecer. Algo que vai romper resistências invisíveis, quebrar cadeias silenciosas e abrir o caminho para o sobrenatural. Existe um momento na caminhada de fé em que tudo parece se alinhar, mas não com o que você esperava. Em vez da bênção imediata, vem o silêncio. Em vez do alívio,
há resistência. Você ora, você clama, você acredita, mas, ao olhar ao redor, tudo permanece do mesmo jeito. É nessa hora que muitos desistem, não por falta de fé, mas por fadiga emocional. A alma se cansa, o espírito pesa, e as perguntas começam a se formar como nuvens carregadas. Será que Deus me ouviu? Será que essa promessa era mesmo para mim? Será que vale a pena continuar esperando? Essas perguntas não são fracas, são humanas. Mas é justamente no meio delas que Deus revela uma das verdades mais poderosas do reino. O milagre não começa no que você vê. Ele começa em quem você se torna enquanto espera. E é nesse exato ponto que muitos confundem o agir de Deus com a ausência dele. Porque o silêncio de Deus não é negação, é construção. Ele está moldando algo dentro de você que será maior do que qualquer coisa ao seu redor. Porque ele sabe que para te entregar o que está vindo, antes precisa fortalecer quem você é. É como um agricultor que prepara o solo antes da chuva. Não adianta o céu se abrir se a terra ainda está dura. E essa preparação muitas vezes dói. Ela exige renúncia, ela exige fé quando não há sinais, ela exige silêncio interno quando o barulho externo quer dominar. Mas é nessa fase que o Espírito de Deus trabalha mais profundamente. É quando ninguém está vendo, quando você mesmo não entende, que Ele está te alicerçando para suportar o que virá. Talvez você tenha sentido exatamente isso. Como se estivesse num intervalo entre duas estações. Um tempo onde a promessa foi feita, mas o cumprimento ainda parece distante. Um vale entre o já foi dito e o ainda não se cumpriu. E nesse vale, você precisa tomar uma decisão. Ou você se entrega ao desânimo, ou se ancora na palavra. Porque o que vai sustentar você não é o que sente, é o que Deus disse. E Ele não é homem para mentir. Ele não muda de ideia. Ele não se atrasa. Mas Ele também não se submete ao nosso cronograma. Ele age quando sabe que é o tempo certo. Não apenas para o milagre acontecer, mas para você recebê-lo com maturidade, gratidão e consciência de que veio do céu. E aqui há uma verdade que poucos ousam encarar. Às vezes, o que te segura não é o inimigo. É o próprio Deus, segurando o milagre por mais um pouco, porque te ama demais para te entregar algo para o qual você ainda não está pronto. Ele está te protegendo da bênção fora de hora. Está te blindando contra a arrogância do conseguir sem aprender. Ele sabe que você não precisa apenas receber, você precisa crescer. E é isso que Ele está fazendo agora. Por trás das cortinas invisíveis do tempo, Ele está costurando cada detalhe, preparando cada conexão, alinhando cada situação. E quando Ele disser, agora, nada vai impedir. Mas enquanto isso não acontece, há algo que você precisa fazer. Não é se movimentar desesperadamente, não é correr atrás de respostas em todos os lugares, muito menos tentar forçar o tempo de Deus. O que você precisa é permanecer. Permanecer crendo, permanecer obedecendo, permanecer com o coração inclinado, porque é no permanecer que o caráter é forjado, é na perseverança que a fé amadurece. É no tempo da espera que se formam os adoradores que não dependem de circunstâncias, mas que vivem pelo que Deus prometeu, mesmo que tudo diga o contrário. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você muda. O desespero dá lugar à expectativa. A ansiedade se transforma em esperança. E o cansaço, por incrível que pareça, se converte em força, porque você percebe que não está parado. Você está sendo posicionado, como um arco sendo tensionado para lançar a flecha com mais precisão. Quanto mais o arco se curva, mais longe a flecha vai. E Deus está te tensionando agora, não para te quebrar, mas para te lançar mais longe do que você já imaginou. E quando esse lançamento acontecer, tudo vai fazer sentido. Todas as lágrimas, todas as orações, todos os nãos, todos os esperas.
mas ainda há algo que precisa ser dito, algo que nem todos percebem enquanto esperam. Senhor, neste instante, diante de cada coração que ouve essa oração, nós nos colocamos em total rendição, porque entendemos que não se trata do que nossos olhos veem, nem do que nossos sentidos percebem, mas do que o Teu Espírito está fazendo em silêncio, no profundo da nossa alma. Sabemos, Pai, que Tu não nos trouxeste até aqui por acaso. Cada dor, cada silêncio, cada espera, cada lágrima, tudo isso foi parte de um plano que vai além da nossa compreensão, mas que carrega o Teu amor absoluto por nós. Hoje, com toda a humildade do nosso ser, abrimos mão do controle e declaramos: seja feita a Tua vontade, Senhor, mesmo que ela não seja a nossa, mesmo que o tempo dela não combine com o nosso relógio, porque confiamos em Ti. Senhor, fortalece agora aqueles que estão fracos. Enxuga, Pai, as lágrimas de quem já pensou em desistir. Reacende a esperança de quem está cansado de esperar. Que esta oração seja mais que palavras, que ela seja um sopro de vida, um renovo que penetra a alma como bálsamo em ferida aberta. Nós sabemos que o milagre não é só o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Por isso, Deus, transforma corações nesta hora. Restaura sonhos que foram esquecidos, ressuscita promessas que pareciam enterradas. Faz com que cada pessoa que ouve esta oração sinta agora com clareza que o Senhor está presente, trabalhando, movendo, mesmo no silêncio. Te pedimos, Pai, que prepares o caminho para o Teu agir, que tudo aquilo que estava travado comece a se destravar. Que portas que pareciam seladas com correntes sejam abertas pelo Teu poder. Que relacionamentos sejam curados, que diagnósticos sejam revertidos, que provisões inesperadas sejam liberadas. Mas acima de tudo isso, Deus, que a Tua presença seja sentida como nunca antes. Que esta seja uma virada na história de quem ouve, não apenas por aquilo que será conquistado, mas pelo quanto essa pessoa se aproximará de Ti. Porque não existe milagre maior do que Te conhecer, confiar em Ti e viver contigo em cada detalhe do caminho. Hoje, Deus, nós não oramos apenas por respostas, nós oramos por transformação. Pedimos que o Senhor molde nossa visão, cure nossas emoções, fortaleça nossa fé e afine os nossos ouvidos espirituais para Te ouvir mesmo quando o mundo grita o contrário. Que a nossa esperança não esteja mais naquilo que pode ser tocado, mas em Ti, que és invisível aos olhos e ainda assim mais real do que tudo. Que o nosso coração se revista de paz, não a paz que o mundo dá, mas aquela que vem do céu, que excede o entendimento e nos guarda em meio à tempestade. Por isso, agora, em nome de Jesus, nós declaramos que algo sobrenatural já começou. Mesmo que os sinais ainda não tenham aparecido, mesmo que as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, nós escolhemos crer. Porque a fé não espera ver para acreditar, ela acredita para ver. E hoje, Pai, nós acreditamos. Acreditamos que o Senhor está agindo, acreditamos que o tempo da colheita está chegando, acreditamos que o milagre não está apenas a caminho, ele já começou dentro de nós. E que no momento exato, no tempo perfeito, no segundo determinado pelo Teu trono, veremos com os nossos próprios olhos o que já foi liberado pelo Teu coração. E para quem está ouvindo isso agora, receba em nome de Jesus essa palavra como um sinal divino. Receba como resposta para a tua oração. Deus te viu, te ouviu e Ele está dizendo: filho, filha, eu não me esqueci de você. O que eu comecei, eu vou terminar. E quando eu terminar, você vai entender por que demorou, por que doeu e vai me glorificar por cada segundo de espera. E assim nós oramos, crendo, confiando, entregando, no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. Deus tem algo para você hoje. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Ele quer falar ao seu coração.
A vida pode ser difícil, os dias podem ser incertos, mas uma coisa nunca muda: o amor de Deus por você. Ele te sustenta, te guarda e te conduz, mesmo quando você não percebe. Então, antes de seguir com seu dia, tire este momento para se conectar com Ele. Ore, creia, agradeça. Deus tem ouvido suas orações e Ele está agindo, mesmo no silêncio. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos nos aproximar ainda mais de Deus.